Não é novidade para ninguém que muitas vezes nos deixamos levar por palavras doces, palavras agradáveis, né? E isso tem nos conduzido a grandes decepções, frustrações, tristezas, e nós precisamos mudar isso. Mas para isso precisamos ter consciência de que algumas dessas doces palavras, dessas coisas gostosas de se ouvir, são vilões. E para isso precisamos racionalizar. Verdade. Por quê? Porque o Brasil está com o maior número de pessoas ansiosas e depressivas da América Latina. Isso não é de hoje, tá? Parece sim uma conversa chata, tal, mas é essa justamente a essência que está fazendo todo mundo, cair, tá? Então você, como é que você está se sentindo agora? Está se sentindo caído? Pois é, talvez você acreditou em algumas mentiras, algumas coisas agradáveis demais, e por isso você está aí, se sentindo mal, se sentindo péssimo com você mesmo, com sua família, com as pessoas à sua volta. De repente você não está tendo coragem nem de sair do quarto, nem de ir visitar alguém, né? E nem de ser visitado. Isso aí é um grande problema. Então vamos refletir sobre as coisas boas que ouvimos, que temos como verdade, mas que no fundo são uma grande mentira. Vamos pensar um pouco nisso? Então vamos lá. Você com certeza já ouviu dizer que você é imagem e semelhança de Deus. Já ouviu isso? Tenho certeza que sim. Aí a gente tem como base, né? E precisamos de uma base para falar sobre determinados assuntos. Senão fica um negócio assim, sem pé nem cabeça, né? Então, a base, né, a essência, a matriz que fala sobre isso é a Bíblia dos cristãos, que inclusive é a base de fé da grande maioria de todos os fiéis aqui da América do Sul, tá? A Bíblia é a base de fé de todas essas pessoas, tá bom? Então, assim, a Bíblia fala lá em Gênesis que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas lá em Gênesis 5:3 fala que Adão, uma vez expulso do paraíso, destituído, né, dessa ligação espiritual com o Criador, teve um terceiro filho, né? Porque o primeiro foi assassinado junto com o outro que foi amaldiçoado, não é isso? Ele teve 2 filhos, foi o Caim e o Abel. Mas esse terceiro se chamou Sete. E esse Sete, lá em Gênesis 5:3, diz que nasceu a imagem e semelhança de Adão. A imagem caída, destituída, desligada de Deus. E aí, o que é que você acha? Muitas vezes achamos que não precisamos fazer nada, mas se assim fosse, então estaríamos ainda no paraíso, mas o fato é que não estamos, estamos aqui e precisamos de um mediador para sermos ligados no céu. Quem é esse mediador? Né? O único mediador, Jesus Cristo. Então para e pensa, se ainda continuássemos sendo, né, imagem e semelhança de Deus, qual a necessidade de Jesus? Interessante, né? Então, assim, a gente para analisar que Deus amou o mundo de tal maneira, olha só que coisa interessante, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aí você acha que tem uma condição aí nesse meio? Para todo aquele que nele crê. Não é todo mundo, tá vendo? Então, assim, existem condições e não estamos atentos a isso. E não é agradável ver essas coisas. Por isso que a gente não fica ligado, né? E o próprio Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, pesquisa essa palavra ninguém vem ao Pai senão por mim, tá? Então, vamos refletir, porque na realidade estamos sendo conduzidos por palavras doces, por palavras macias que enchem de conforto a nossa mente, nossa alma, nosso ser. Mas não é isso. Então precisamos nos posicionar sim. Seres humanos, precisamos nos posicionar sim. Não é só querer, não é só dizer que quer. Precisamos agir, porque toda fé sem obra é morta.